Câmara em Debate está de volta e desta vez nós vamos conversar com ela, a decana entre as vereadoras, o maior número de mandatos consecutivos entre as vereadoras de Maceió. Vou ter a oportunidade de conversar com ela, que é uma das lideranças femininas de maior presença na política alagoana. Estou falando da vereadora Silvânia Barbosa. Vereadora, muito bem-vinda aqui ao Câmara em Debate. Eu, Alexandre Lino, vou ter essa oportunidade de conversar nessa próxima meia hora, saber um pouco mais dessa história, dos projetos, das avaliações sobre o dia a dia do mundo da política, com uma das personalidades mais experientes da política alagoana. Seja muito bem-vinda e vamos começar, como a gente costuma brincar, do começo. Vereadora Silvânia Barbosa, o que a levou para o mundo da política? Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui, nesse trabalho maravilhoso de vocês aproximarem, a Câmara aproximar o eleitor do vereador, que tem um hábito grande muitas vezes de vota no vereador, mas nem conhece um pouco do trabalho, da vida. Eles deixam para escolher próximas eleições ou através das redes sociais, é bom, mas é bom que ele conheça um pouquinho. E o Câmara em Debate está fazendo esse papel muito importante. Então, eu quero agradecer o convite para que aqui eu possa expressar um pouquinho, com uma dessas primeiras perguntas, o que me levou a querer hoje estar como política, participar da política. A política a gente se apaixona no decorrer das nossas ações, do que a gente gosta de fazer, Eu sempre digo que para ser político tem que gostar de gente, gostar de se envolver com o trabalho, com o problema do outro, com o problema da sua cidade, da sua comunidade. Então, a gente às vezes se depara com situações e a gente fala, se eu fosse prefeito, se eu fosse vereador, eu mudaria isso. Se eu fosse, então eu posso ser. Que a gente possa mudar o nosso bairro, a história do nosso bairro, a história da política que naquele momento não nos agrada. É uma forma da gente transformar alguns sonhos em realidade, de você poder ter voz e poder para mudar, a mudança através de uma lei, que o vereador tem esse poder de criar a lei, de fazer as mudanças na nossa lei. Então, essa paixão de lidar com pessoas, de trabalhar com gente, de ouvir, de ver as dificuldades, de ver os problemas e de que forma eu possa contribuir. Porque nem sempre é só a crítica. Hoje é muito fácil você criticar. Esses políticos não fazem nada, o político não faz, muitas vezes a gente até concorda. Mas aqueles que não fazem nada e permanecem é porque o eleitor deixa ele lá. Então não está incomodando a ele. Então a gente tem que ter essa empatia, esse olhar diferenciado é o que nos apaixona, principalmente quando a gente sabe que naquele meio a gente pode transformar. Você vê uma rua que você tirou da lama, pavimentada, dando condições para que o tráfego das pessoas possam dignamente, ter uma moradia digna, ter uma rua digna, ter um posto de saúde próximo a você e ter uma voz que possa falar por você. E essa voz pode ser eu, pode ser você, pode ser o próprio eleitor, o ouvinte que está ali nos ouvindo, é o que faz nos apaixonar. Então, a política a gente tem que ter esse diferencial. Primeiro, amar as pessoas, querer mudanças, querer ajudar, não só a questão do título, a titularidade de político, porque de político nós já estamos saturados, já tem políticos demais, a gente tem que ser o político que faça a diferença. E essa diferença não somos nós que vamos mostrar, são vocês que vão enxergar. E aí, nesse momento que a gente pode fazer a mudança. Mas no seu caso, a gente pode aferir que é uma política que está presente. São 5 mandatos? 5 mandatos. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá atrás, como foi construir essa história de vitórias consecutivas, de presença nas comunidades? Começou justamente com o trabalho com comunidade. Eu sempre, todas as vezes que eu trabalhei com pessoas. E ali eu ouvia muito e via as dificuldades. E às vezes as pessoas até brincavam. Dá para ser política. Sempre eu digo, olha, política pela conversa ou política pela atitude, porque tem esse diferencial, Então, eu não sonhava, não era o que eu queria, mas eu sempre digo, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar, estar envolvida, tanto é que todas as matérias, reivindicações, manifestações, eu gosto de estar ali presente, poder contribuir. E foi isso que me encantou, em pensar, será que eu posso mesmo fazer a mudança?
eu não queria entrar por entrar. Tanto é que quando no meu primeiro mandato, eu não queria ser rotulada como a esposa do político. Eu queria ser rotulada como a vereadora Silvana Barbosa, a política Silvana Barbosa. Mas isso a gente tem que buscar e a gente tem que fazer essa diferença. Então, meu esposo já estava na política e na conjuntura das escolhas me fez o convite. E eu falei, será que vai dar? Porque eu gosto muito dos bastidores. Mas se eu tenho a oportunidade de idealizar tudo que eu vi, tantas coisas que eu vi, foi o que me levou, vamos lá, o desafio. E com esse desafio já são 5 mandatos que eu estou nele, então eu sempre faço uma análise desses mandatos. Se eu estou no 5º mandato, é porque eu estou no caminho certo, né? E a gente tem que mostrar isso. Então hoje eu sou conhecida como a vereadora Silvana Barbosa, né? Eu sempre costumo dizer que não gosto de ser cota, não estou ali para representar a cota de ninguém, nem que a gente não consiga o objetivo, mas que você faça a diferença de ser reconhecida, porque a vitória é uma consequência, mas a luta eu acho que é essencial, e a luta da gente entrar, até que para a gente incentive mais mulheres a entrar na política, justamente isso, ela entre com um olhar diferenciado, por ser um meio muito competitivo, mas que do jeito que eu consegui chegar, elas também conseguem chegar. Agora que saiba diferenciar, ter amor ao que vai fazer. Em tudo na vida a gente tem que amar o que a gente faz, e hoje eu amo fazer política. Sua vida política tem muito essa característica da defesa da mulher. Pode explicar para a gente o porquê de tamanho engajamento, não só pela figura feminina, mas da proteção da mulher? A gente tem que acabar com esse rótulo da fragilidade, que a mulher é frágil. Realmente a mulher é frágil diante de um homem, eu digo de várias esferas, né, do sexo masculino. A mulher na política é bem difícil, é bem diferente, não é fácil é fácil de conviver, mas a gente sabe que a gente tem que ter a nossa autonomia, a gente tem que saber que os homens não mandam. Então a defesa da mulher é justamente isso, o lugar da mulher onde ela quer estar, onde ela quer ser, ela vai ser o que ela quer ser. E eu vejo muito hoje, a gente está diante de, cada ano que passa, a questão da violência contra a mulher, né? Então a mulher ela é sempre vista como um objeto, aí a mulher é frágil, a mulher vai e faz um BO de uma agressão, e não só é agressão física, são agressões verbais, são agressões emocionais, e são agressões que muitas vezes quem está do lado dela não reconhece, não sabe que ela passa. É aquele ditado que diz que quem a vê cantando não sabe a infelicidade que ela traz. Então, que as leis sejam mais rígidas e elas sejam concretizadas, porque fazer lei por lei, a gente já tem demais, e o que mais a gente vê hoje se discute na Semana da Mulher, vamos comemorar o Dia da Mulher. E o que é comemorar o Dia da Mulher? É a gente ter uma mulher realmente que defenda, que nós mulheres possamos nos defender umas às outras, que a gente possa realmente cobrar, né, na rigidez do cumprimento da lei, das leis que são feitas, que são muitas leis boas, muitas leis. A gente se deparou numa situação de um cara do nada dar tantos socos na sua parceira, Se ele teve coragem de fazer isso com a sua parceira, ele tem coragem de fazer o pior com alguém que ele não conhece, não é? E mulher não é para se bater. A gente tem que ter a coerência, o cuidado. A mulher é sua parceira, a mulher ela une com o homem para somar. Então, nós mulheres, tenho certeza que se a gente tiver uma representatividade grande de mulheres, a gente pode mudar essa história. Não é porque ela vai e faz a denúncia do agressor, mas o agressor está liberado, o agressor está solto, e muitas vezes é simplesmente pelo fato de um não. Ela não quer, ela dá um basta, eu não quero. Então, a masculinidade, a questão do homem não aceitar, de ele ter levado, como diz, eu levei um fora, eu fui abandonado, porque ainda existe a posse do poder, né? De poder ter, eu mando, eu posso, ela tem, e a gente sabe as dificuldades que elas enfrentam. Muitas mulheres abdicam da sua vida profissional, do seu crescimento profissional pela família, pelos filhos. É muito fácil, eu tenho um cuidado muito grande, que eu digo que toda versão ela tem 2 lados. Então, às vezes é muito comum isso, a gente vê uma cena e poucos minutos já está nas redes sociais, né? Fazendo a crítica, falando, calma.
Eu tenho um cuidado muito grande em relação a isso. Eu não sei do teor da história, eu não sei como aconteceu, eu não sei se aquilo é verídico, eu não sei o que levou aquilo. Então, as redes sociais, ela está para ajudar, mas ela também está para defamar, para prejudicar, para criar uma situação pior, né? Então, eu tenho muito cuidado, tanto é que eu não me manifesto muitos assuntos nas redes sociais, ao contrário, se eu tiver de fazer alguma coisa, eu vou fazer por trás, eu vou tentar dar um apoio, eu vou tentar ajudar ela de uma certa forma, mas eu ir para uma rede social para falar o que aconteceu, se a gente ainda não sabe, não ouviu a história, não conhece, né? Então, eu sou apaixonada pela defesa da mulher. Eu acho que se nós tivéssemos, nós temos ainda hoje um número muito pequeno na Câmara Municipal, e eu sempre digo, tenhamos uma ou duas, mas tenhamos uma ou duas que faça a diferença, que debata, que vá em frente, que não concorde, que discorde, que dê sua opinião. Que participe. A gente não tem esse problema hoje na Câmara, nós somos ouvidas. Eu sempre digo que o número de mulheres que a gente tem hoje para o número de homens, a gente dá um trabalhozinho, porque a gente não concorda, a gente discute, a gente dá a nossa opinião, somos respeitadas e é isso aí. A gente tem que estar procurando o nosso espaço de ser ouvida, de ser respeitada, né, de aceitar ou não as nossas opiniões, de ser questionada também. E a política da mulher, a participação é isso aí, que ela seja a mulher que faça a diferença. Na sua fala, você apontou muito a palavra cuidado. Cuidado emocional e social sempre fazem parte dos seus discursos. De onde vem essa preocupação com o cuidar? Porque o cuidar é o que faz toda a diferença. A gente só pode fazer algo diferente e concreto quando a gente cuida do outro, a gente cuida daquele que está dando um grito de socorro, a gente cuida daquele que está precisando que você estenda a mão. Então, cuidar, você já está falando o que é o cuidado, é o zelo, é o respeito, é a necessidade de você ouvir, é a necessidade de você respeitar, né? Porque muitas vezes eu costumo sempre falar que nós estamos na Câmara, a gente levanta uma bandeira e alguém pergunta sempre, qual a bandeira da senhora? Eu falo, a bandeira da justiça. A bandeira que ela seja a minha opinião pessoal, ela só diz respeito a mim, mas eu estou ali como uma parlamentar. Eu não posso me limitar a uma única bandeira. Eu acho que a bandeira de defesa do direito da pessoa, do direito de vir, tanto é que um dos versículos dos mandamentos da Bíblia é respeitar o teu próximo e ama-te como a ti mesmo. Então eu tenho que amar o outro como eu amo a mim mesmo, independente da bandeira, do pensamento dele, e nós estamos aqui para isso mesmo. Eu posso discordar e às vezes eu comento muito com meus colegas, a bandeira de vocês, na questão de um projeto, você vai julgar o mérito, a constitucionalidade desse, e isso é o cuidar. É a gente ter o cuidado, porque a gente sabe que a gente está hoje num mundo muito difícil de conviver, um mundo cheio de violência, de intolerância, de falta de empatia, de falta de respeito. Então, em tudo que a gente for fazer, se a gente usar aquela palavrinha que você falou agora, cuidar, pode ter certeza que dá certo. Pois é. E outra presença muito do seu dia a dia na política é a participação. É tanto que está exercendo agora a primeira vice-presidência da casa. Em outras mesas também já esteve presente. É justamente isso, né? Eu adoro me envolver nas situações de opinar e de falar o que eu acho, o que eu penso, se eu concordo, se eu não concordo, né? Eu agradeci ao presidente Chico por hoje estar sendo a vice-presidente dele, né, da mesa diretora, e eu acho que o que me leva a isso é o compromisso que eu tenho com o parlamento, né, porque não é só a mesa diretora, ali é a casa dos 27 vereadores. Então, a gente tem um grupo de mesa que administra, mas não quer dizer que o outro não possa ajudar também, né? E ele sabe que eu sou uma pessoa muito participativa. Eu adoro estar envolvida nos assuntos que seja da casa, que eu possa contribuir. E é esse o papel, porque senão a gente passar por ali despercebido, a gente passar... Eu sempre costumo falar para os meus amigos, se for um mandato, faça um mandato que você deixe um legado, que você, alguém quando falar, lembrar de você, o vereador era assim, a vereadora era assim. Não se encante tanto com a titularidade de vereador. Você se iluda, não, tem amor mesmo ao que você pode fazer com esse nome vereador, porque você pode muita coisa. Vereadora, experiência, essa forma de se relacionar, muitos vereadores, principalmente os mais novos,
a elogiam muito por suas orientações, o dia a dia na casa. Como é que se dá esse dia a dia, plenário, comissões, visitas às comunidades? Como é a vida do vereador aqui em Maceió? Eu sempre falo, quando chega vereador lá, né, primeiro mandato, eu só lembro quando eu cheguei lá. A gente chega sem saber de nada. Né? Mesmo que a gente tenha aquele experiência do dia a dia na rua, na comunidade, com as pessoas, mas lá na Câmara a gente tem que entender. A gente está lidando com 27 vereadores, cada um com seu pensamento diferente, e que a gente tem que saber respeitar, principalmente em questionamentos de criações de leis, que muitas vezes, eu defendo essa bandeira tal, então eu vou ser, e você acha que chega podendo tudo, que você, como vereador, você pode fazer, pode acontecer, epa, não é bem aí. Tanto é que todos que chegam, eu me prontifico, olha, estou aqui à disposição, para o que vocês precisarem, eu posso dar uma orientação, não sei tudo, mas eu posso por experiência própria. Quando eu cheguei lá, cheguei sem saber muita coisa, sem saber nada, né? Então, hoje a gente tem uma Câmara muito propícia, uma Câmara madura, eu posso dizer assim, uma Câmara com pessoas mais experientes do que eu, que já passou pelo Executivo, né, que pode contribuir muito. E eu sempre falo que a gestão hoje, participar da mesa, de uma mesa onde dão oportunidade de ser ouvida, dando oportunidade de todos discutir. Então, a Câmara hoje, a gente vive um momento muito bom, muito positivo, porque a gente senta para discutir entre todos os vereadores, a gente tem essa oportunidade de ser ouvida, a gente tem a oportunidade de dar a nossa opinião, e eu sempre costumo dar essa ajuda, essa contribuição. Talvez seja isso. Então, simpatia a gente conquista, né? E eu costumo dizer que mesmo nós, na eleição, disputamos o mandato, uma vaga para ali, a gente não precisa ser inimigo, a gente tem que ser respeitado e respeitar o outro. Né? E política se faz com respeito, sim. E eu digo a eles, lá nós não somos inimigos, nós não estamos competindo no ringue. Aqui a gente está para ajudar em um projeto de lei de parabenizar, se oferecer a ajudar o outro que não tem muita experiência. Às vezes a gente chega sem saber muito manusear como fazer um projeto de lei, como se proceder numa comissão. Por eu estar lá já há 5 mandatos, eu sempre digo, estou sempre aqui para ajudar, não é? Discordo às vezes de algumas coisas, de algumas atitudes de colega contra outro, eu estou ali para dizer, não, epa, peraí, porque a gente tem que entender que o meu espaço, ele só começa quando o seu termina, e assim vice-versa. Então, essa simpatia, eu costumo brincar com meus colegas, brigo às vezes, mas é uma briga saudável, a gente se discorda, né? Mas depois a gente não tem que levar nada para o coração, virar inimigo, ao contrário, né? Aquilo ali é passageiro. Nós estamos hoje como vereadores, né? A gente tem uma procuração que a população nos deu para a gente estar ali representando, então representa essa população, principalmente a população que precisa da gente, aquela população que está sofrida, aquela população que precisa ter um olhar diferenciado. Então nós estamos ali porque a gente não une as nossas forças e a gente possa ajudar um ao outro, contribuir com isso. E eu uso essa minha experiência que eu tenho, e olha que muitas vezes eu consulto aos universitários, né? E hoje a gente está com uma Câmara, com funcionários novos, meninos brilhantes. Ontem mesmo eu estava parabenizando o procurador da casa, um menino que veio de fora para aqui, para Maceió, está fazendo um excelente trabalho. Eu adoro ler os pareceres dele, aprendo muito com os pareceres dele. Então isso é crescimento. E se o parlamento cresce, nós crescemos junto, a população que está lá fora também cresce junto com a gente. Então é isso, oferecer, ter empatia, eu acho que é o que faz o diferencial do ser humano, das pessoas. A atual mesa diretora, que tem a sua presença e também tem o presidente Chico Filho e outros vereadores, convocou, como a senhora muito bem falou, a mais de 29 servidores. E a simpatia da Silvânia Barbosa já fez com que todos esses servidores tivessem uma proximidade muito grande com a senhora no dia a dia. Essa forma de se relacionar, de ensinar, de pegar na mão, é um dos diferenciais. Eles chegam, meu sonho era ver esse concurso da Câmara, né? E quando aconteceu, eu acho que eu ficava tão ansiosa quanto eles, porque a gente sabe que esses meninos, eu falo meninos porque são muito novos lá, eles abdicam um pouquinho da sua vida
para estudar, né? Você tem que organizar o seu tempo. E quando eles verem ali o nome dele sendo classificado, passou, aprovado, então eu ficava na ansiedade com o presidente, mas eu quero dizer que o presidente sempre me ouve, né? Eu fico, presidente, vamos convocar esse pessoal, presidente, vamos. Então, como eu faço parte hoje do conselho dos servidores da casa no IPREV, dos aposentados, e tanto dos ainda que não se aposentaram ainda. E então eu criei esse vínculo com os funcionários. O sindicato hoje, eu me envolvo muito com o sindicato dos servidores da casa, os ativos e os inativos. E essa história foi passando um para o outro. Então, o que é que eles querem? Eles queriam só ser ouvidos. Então, alguns, quando passaram no concurso, que procuraram a Câmara, procura a vereadora Silvana Barbosa. E eles achavam muitas vezes que eu podia fazer muita coisa, mas eu podia ouvir. Então, ouvia. A gente tem acesso ao presidente porque, às vezes, cria uma história, um distanciamento onde não existe. Como se o presidente não fosse receber, como o presidente não tivesse esse acesso rápido. Como é que você é político, está como político, e você não tem, não dá um acesso à população? E você quer se isolar. Então, quem quer se isolar do povo, não quer ouvir o povo, você vai escolher uma profissão que não é essa. Né? Você vai escolher algo para trabalhar que não seja isso. Então, eu dizia, gente, não, o presidente vai atender vocês. Não, porque diz que é difícil. Não, e eu mostrei que não era difícil, e eles procuraram o presidente. E eu sempre falando, olha, precisa de alguma coisa, está demorando, mas é porque é o trâmite mesmo, burocrático, que o parlamento exige, e eu tenho hoje um acesso tão grande a eles que tem um de Brasília que fala comigo todos os dias, é o próximo a ser chamado, e ele, eu agradeço por a senhora me atender e tudo, mas esse é meu papel. Às vezes o presidente não está lá, mas a vice está lá. Então eu absorvo, recolho o que é a informação e levo para o presidente, sento com o presidente, e aí, presidente, que o papel de presidente da casa, você tem que ter muito cuidado, porque os trabalhos da Câmara tomam muito seu tempo e você tem a comunidade para você dar assistência também. Então, você não pode esquecer a comunidade, aquilo que você, como vereador, fazia. Por mais que ele tenha uma equipe por trás, por mais que ele tenha todo esse apoio, mas a palavra final é dele e dos demais da mesa, e tudo é o presidente. Então, ele tem que estar ali para atender a casa, os problemas que acontecem, mas ele não pode esquecer o papel dele, que é a vereança dele. Então, a gente está ali para ajudar ele. Eu ouço, levo para ele, recolho as informações e passo para ele. E esse papel ninguém nunca vai me deixar de ir, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço de melhor, ter essa interlocução com as pessoas. Falar em gostar de fazer e ter essa interlocução. Sua avaliação do seu primeiro semestre e o seu planejamento para esse segundo semestre na Câmara? O primeiro semestre, né, a gente passou momentos difíceis, né, mas foram momentos assim, com a aprovação de vários projetos, muitos vereadores novos, né, a gente tinha vereadores novatos, as discussões, mas umas discussões saudáveis, umas discussões, e eu até comentei com algum deles, esse momento de envolvimento, porque um parlamento que se discute, um parlamento que se questiona, um parlamento que debate, ele é produtivo e ele é bom para o crescimento, o próprio crescimento do parlamento. E eu vejo hoje o diferencial com criações da Escola Legislativa hoje. A gente já está colhendo os frutos dessa criação, né? Então, é uma administração que está dando certo, é um momento positivo para a casa, né? Diante dos debates, das comissões que a gente faz parte. Eu continuo, no mandato passado eu era da CCJ, esse ano eu estou nesse mandato na CCJ, a comissão que passa todo o projeto da casa, todo ele, tanto do Legislativo como do Executivo. E ali a gente pode fazer a diferença, ali a gente pode debater, e com a equipe nova que o presidente deu posse aos funcionários, foi um momento muito importante no primeiro semestre, convocar esses meninos, eu digo a eles meninos porque são jovens, convocar para contribuir. Eles estão dando um show de contribuição, uma equipe maravilhosa que está tendo lá. Eu acredito, eu posso falar sem medo de errar. Críticas, lógico que a gente tem algumas críticas, porque ninguém é perfeito e a gente erra, às vezes a gente erra para querer acertar, mas eu posso ter certeza, assim, que a gente está vivendo um momento
bem diferente, um momento harmonioso. Os vereadores, não que não se davam bem antes, mas bem unidos, a gente se discute ali, mas daqui a pouco a gente está junto de novo, um dá opinião no outro, a gente discute, fala sobre tudo, e eu acho que isso é a diferença. O crescimento, o fortalecimento do parlamento, uma mesa ela não é forte sozinha, ela é forte se os outros ajudar a administrar a casa. Estamos dando um show aí de administração junto do presidente Chico Filho. Bom saber. A gente falou um pouco da vida do Legislativo. Vamos falar também agora um pouquinho do Executivo. Sua avaliação sobre a gestão do prefeito JHC. A gestão do prefeito, eu tive com ele outro dia. Quando eu tenho a oportunidade, eu sempre estou parabenizando. O Executivo transformou a cidade de Maceió, né? Isso em todos os sentidos, né? A gente sabe que a gente não vai transformar uma cidade que era cheia de problemas, a gente não vai criar um conto de fadas, a gente tem que viver com realidade. O prefeito hoje tem uma equipe muito competente, né? O prefeito hoje está dando condições com a criação dos gigantinhos, com as transformações das praças, levando a comunidade para resgatando algo que estava perdido muito lá atrás, que é a convivência, né? Então, as reformas das praças, a forma que ele está conduzindo, dando incentivo a essa comunidade, para os meninos participarem de uma quadra de esporte, de uma academia ao ar livre, de mudar o seu bairro, de pavimentações do seu bairro. Hoje eu tenho uma cidade que eu posso dizer, é a cidade que você gostaria, eu já amo Maceió, eu não me vejo fora de Maceió. E agora que eu amo mais ainda, e quando eu tenho a oportunidade de falar do prefeito, eu digo, prefeito, parabéns, por toda a sua equipe, porque ele também só é forte, porque ele tem uma equipe competente por trás, né? E uma equipe que a gente pode dialogar, a gente está sempre conversando nas secretarias, sendo ouvida, levando essa demanda, né? Lógico que nem tudo ele pode fazer, não vai ser 100%, não é porque as dificuldades impossibilitam disso, mas pode ter certeza, quem viu Maceió antes, hoje pode dizer que está numa Maceió melhor. A gente tem muitas, o transporte, saúde, educação, as areninhas que sempre são citadas como um projeto bem arrojado, certo? A gente está vendo um diferencial hoje, eu costumo dizer o seguinte, fazer saúde não é fácil, né? A gente está com uma população que está adoecendo, e adoecendo muito, né? São doenças que a gente vê que a gente poderia, muitas delas, evitar. Quando foi feito aquela faixa verde na orla, muitos criticaram, mas hoje, se você chegar na orla, 4 da manhã, você vê a quantidade de pessoas que estão ali fazendo atividade física. Atividade física é um dos principais fatores para dar uma longevidade às pessoas. Então, o povo às vezes fala, posto de saúde está assim, porque a UPA está assim. Gente, não é fácil. A gente que está do lado de fora, a gente acha que lidar com aquele problema ali é uma coisa simples, no piscar de olhos, não é. Trabalhando está, não é? Queria nós um dia que disséssemos assim, a gente tem uma UPA, né, que não tem fila, que não tem ninguém se consultando, mas a gente tem que procurar fazer a prevenção. Foram reformados vários postos de saúde, construções de UPA, gigantinhos. Olha que os gigantinhos está dando uma forma das nossas crianças poder aproveitar um pouco de lazer, né? Uma coisa que está chamando muita atenção minha, que vai ser um dos meus assuntos e eu trabalhar em cima disso, são as violências contra nossas crianças. A gente está tendo casos de violências assim, de crianças de um número horripilante. A quantidade de crianças sendo abusadas sexualmente, questão da pedofilia, questão dos maltratos. E muitas vezes o local onde você vive, o local onde você mora, você não tem um espaço para você soltar sua criança para brincar. Porque a criança, a gente não pode tirar a inocência dela de poder brincar, de poder praticar a inocência dela. Saiu uma polêmica agora aqui, né, recentemente nas redes sociais, tirar o estresse do adulto, dar uma chupeta. E eu estava discutindo com uma certa pessoa e falei, a mãe que amamenta, ela tem que ter, eu digo que é uma mulher corajosa, porque amamentar não é fácil. O filho começa a enxergar a mãe um peito,
ela nem consegue enxergar a mãe. Então, o acalento dela qual é? O peito da mãe. Por que muitos não querem amamentar? Porque é mais fácil colocar uma chupeta na boca dele e ele ali relaxar, né? Tanto é que a criança que mama não pega chupeta. Ai, mas um menino que chora muito porque não chupa chupeta. Ele já é cientificamente comprovado que é um consolo, né? Ai, mas o consolo para o adulto, a gente está regredindo isso aí. Eu disse, não, mas a gente não fala nem nessa regressão. Na lógica disso aí, de tirar essa ansiedade, as pessoas estão ansiosas demais. As pessoas estão vivendo um momento de totalmente falta de empatia, de uma ansiedade tamanha, né? Umas redes sociais que oferecem um mundo perfeito, o mundo que tudo pode, o mundo que tudo a gente vê hoje, as crianças tirando o estresse dela com o celular na mão. Uma bebê, que você dá o aparelho, ele já sabe o dedo que você só faz isso e ele está mudando. E a gestão de um prefeito, do executivo, é justamente que a criança vá para o parque, para pular a corda, para brincar de amarelinha, para pegar um balanço, para jogar uma bola, para poder brincar. O eletrônico deixa do lado. Então, é um reconhecimento de gestão, sim. Então, a gente tinha aí, as nossas praças eram abandonadas. Está exemplo da Praça Centenário. A gente via a Praça Centenário como um elefante branco. Todo mundo passava, só sabia que era Praça Centenário. E a gente vê hoje as famílias fazendo aniversário, comemorando aniversário. Os gigantinhos, hoje as mães podendo trabalhar e saber que tem um gigantinho com professores capacitados, com equipe totalmente comprometida, você saber ter segurança de deixar seu gigantinho. Então, ela tem que ter esse olhar diferenciado. E o prefeito está tendo tudo isso. E o que ele diz, ainda vem mais novidade por aí. Então, está indo no caminho certo, eu só tenho que parabenizar, eu não tenho dificuldade, né? Lógico que a gente faz as nossas cobranças, mas eu sempre digo, a gente cobrar é mais fácil, né, do que a gente poder enxergar qual é o limite que você pode. Eu só acho que você é prefeito pode tudo, mas nem tudo ele pode. Agora, em questão de compromisso, comprometimento com a população, ele já mostrou que tem. Vereadora, nossa entrevista voou, passou rápido, foi muito boa. Queria deixar a câmera à sua disposição para uma rápida mensagem, que a nossa audiência com certeza vai gostar muito dessa entrevista. Eu quero dizer só que acompanhe mais, né, os trabalhos da Câmara. Lá você vai poder aprender, conhecer como é o nosso dia a dia. Você vai poder cobrar do seu vereador que está lá, se o seu vereador é tudo aquilo que você realmente pensa, se ele está fazendo o papel certo, porque nós só estamos ali porque você deu uma procuração para representar vocês. Então acompanhe, é essencial, é super importante a opinião e a participação de vocês ouvintes. Pois é, essa foi a nossa entrevista. Muito obrigado, vereadora. Essa foi a nossa entrevista com a vereadora Silvânia Barbosa, aqui no Câmara em Debate. Você pode poder acompanhar esse programa nas nossas redes sociais, aqui no YouTube e também nas nossas TVs públicas. Continue ligado, continue na nossa audiência. É isso aí, o Câmara em Debate discutindo a política de verdade aqui em Maceió.